E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeitar nessa cidade. Amante não tem lar, amante nunca vai casar. É, dona Marília Mendonça, dessa vez a senhora acertou em cheio. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. E eu já inicio esse vídeo aqui me solidarizando a um grupo bem específico de mulheres. E que grupo é esse? Mulheres que não deveriam ser consideradas amantes, e sim segundas esposas. Mas como nossa cultura não permite isso, vocês acabam recebendo essa pecha. Fica aqui a minha solidariedade a vocês. É claro que é um grupo ínfimo, é um percentual muito pequeno, porque a maioria das amantes, sem dúvida nenhuma, se enquadra nessa música que a gente vai analisar aqui hoje. Ah, Duarte, então se você tá passando pano pra amante é porque você já teve uma. Não, meu filho, eu nunca tive amante. Mas eu sei exatamente o que é amar duas mulheres como se suas esposas fossem e não poder ficar com elas, por quê? Porque a lei não permite, porque a cultura não permite, porque o cristianismo não permite. E é claro, mais importante de tudo, porque elas não permitiram também. Mas enfim, eu não vou falar sobre esse assunto agora. Vai ter um momento específico aqui no canal que eu vou começar a abordar essas questões e aí eu posso garantir uma coisa pra vocês, meus amigos. Se vocês acham que esse canal é polêmico, vocês ainda não viram nada. Por hora é isso. Vamos à análise da nossa música de hoje. Bom, a música que nós vamos analisar hoje é a música Amante Não Tem Lar, da Marília Mendonça. Marília Mendonça, aliás, que é a cantora brasileira mais ouvida no Spotify em 2020, tendo ficado à frente de Anitta e Ludmilla. Ou seja, meus amigos, nem tudo está perdido. Embora eu não seja nenhum grande fã de música sertaneja, entre Marília Mendonça e Anitta, olha, eu não pensaria duas vezes em escolher a primeira. A música conta então a história de uma mulher que resolve procurar a esposa do seu amante a fim de contar para ela tudo o que estava acontecendo. Para que a gente se familiarize melhor com essa história, nós vamos dar nomes aos personagens. E que nomes serão esses? Domitila, Pedro e Tereza Cristina. Se você não sabe do que eu tô falando, procura aí no Google que você vai entender. Gente, aqui não é nenhum desrespeito. É até uma maneira de prestar uma homenagem a personagens importantes da nossa história e a aspectos da vida deles que muitas vezes nós ignoramos, né? Portanto, Domitila é a amante, Pedro o marido e Tereza a esposa. E eis que num belo domingo, numa manhã ensolarada, Domitila acorda inspirada e decide procurar Tereza a fim de comunicar-lhe os últimos acontecimentos de sua vida. Ela vai até a casa dessa última e então o diálogo se inicia. Só vim me desculpar, eu não vou demorar, não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Então, em primeiro lugar aqui, meus amigos, primeira dica, tá? Se algum dia vocês estiverem numa relação adulterina, ilícita, extraconjugal, não procurem o traído pra contar isso a ele, tá? É só um conselho, porque eu acho que isso pode não dar muito certo. Em segundo lugar, sororidade zero de Domitila aqui, né? Que ela tinha que procurar a Tereza pra contar que tava tendo um caso com o marido dela? Enfim, aqui você começa a entender por que algumas feministas implicam com certas músicas como essa da Marília Mendonça, né? É claro que numa situação como essa, gente, e aqui é uma crítica que eu faço a tal sororidade, não tem como esperar a empatia de uma pra outra, sinceramente. Qual que você acha que é a vontade da Tereza a ouvir o que ela vai ouvir da parte da Domitila? É no mínimo, dar-lhe um soco no meio da cara. Então não tem como você querer uma sororidade aqui. É claro, eu acho importante que nós seres humanos tenhamos empatia uns pelos outros, né? Os homens pelas mulheres, as mulheres pelos homens, uns pelos outros, enfim, a empatia é uma coisa importante. Mas o discurso da sororidade no feminismo, muitas vezes ele soa utópico. Não tem como você esperar a sororidade de uma mulher que vem ouvir da outra que tá tendo um caso com o marido dela. Não tem como, cara. Veja só, não bastasse a audácia de estar se envolvendo com o marido dela, ainda tem a ousadia de ir lá e contar isso pra ela. Sinceramente, não dá. O que vocês esperam? Que elas se abraçassem e ficassem lá lamentando? Não, realmente, nós somos traídas pelo mesmo homem. Vem cá, me dá um abraço. Sinceramente, sororidade aqui, gente, não tem como. E eis que então Domitila prossegue com as boas novas, né? Você vai me odiar, o que é meio óbvio, mas eu vim te contar que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. E aqui começa então o drama das relações que envolvem amantes. De fato, senhores, é uma relação muito triste, desgraça a família toda, desanda tudo, causa dor, sofrimento, sem contar que a competição entre a amante e a esposa, ou a amante e o marido, é sempre uma competição muito injusta. O amante fica sempre, entre aspas, com a melhor parte, não vai ter que aguentar a encheção de saco dentro de casa, conta pra pagar, filho reclamando, enfim, todas aquelas questões que fazem parte de uma relação. Muitas vezes com o amante, tudo que existe é sexo, viagens, restaurantes e etc. E então faz muito sentido que Tereza queira socar ainda mais a cara de Domitila, porque
quem é que tinha que aguentar a chatice de Pedro? Reclamando dentro de casa, reclamando dos filhos, reclamando do trabalho, tudo. Era Teresa e não Domitila. Portanto, eu sempre digo, é uma competição que não é justa. Agora, tem que ficar muito claro, a relação com um amante é sempre uma relação fictícia, é uma relação fantasiosa. É exatamente por isso, como a gente vai ver aqui na sequência, e foi o que Domitila acabou constatando, é uma relação que não vai pra frente e não prospera. Mas eis então que Domitila começa a cair em si e a perceber algumas coisas. E ao mesmo tempo já deixa muito claro que ela tinha assim uma certa inveja da família de Teresa e por isso acabou fazendo o que fez. Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter ele. Então, de fato, olha, muitas amantes elas têm inveja da vida que as esposas levam e por isso acabam fazendo o que elas fazem. E, embora elas tenham algum senso moral, eu quero acreditar, como a Domitila tem aqui, elas não deixam de admirar e ao mesmo tempo, ter aquele despeito e acabam fazendo o que fazem. Agora, você perceba que Domitila começa a cair em si quando ela afirma que se continuar daquela forma, ela não vai ter ele. Agora, é impressionante como existem homens e mulheres que caem ainda nesse conto do vigário. Uma quantidade enorme de mulheres que acreditam naquela conversa de que, a gente já não tá mais dormindo junto, a gente já nem dorme mais na mesma cama, eu já não gosto dela. Pelo amor de Deus, o que tem de mulher que acredita nisso? Minha filha, entenda, se você quiser continuar nessa situação, você vai ficar assim pra sempre. Eu conheço mulheres que foram amantes por mais de 10 anos, sempre acreditando que o cara uma hora ia deixar a mulher, que ele ia deixar a família e ia viver com ela. Não se iluda, não caia nesse conto do vigário. Pelo amor de Deus, é impressionante como gente ainda no século XXI acaba acreditando nesse tipo de conversa, meu povo, pelo amor de Deus. E então Domitila, agora já com um profundo peso na consciência, ele te ama de verdade e a culpa foi minha. Minha responsabilidade eu vou resolver. Não quero atrapalhar você. Bom, já atrapalhou bastante, né? Ainda mais com essa sua ousadia de ter ido lá dizer isso pra ela. E eu vou deixar uma coisa em aberto aqui. Será que Pedro realmente ama Teresa? E aliás, é possível que Pedro ame Teresa e também ame Domitila? Isso é uma coisa que eu não vou responder nesse vídeo agora. Em geral, eu diria que não. Dentro da nossa cultura, isso é absolutamente impossível. Eu diria mais. Eu diria que Pedro não ama nem Teresa e nem Domitila. Pelo contrário, né? Ele não ama nenhuma das duas. Senão ele não estaria fazendo o que ele está fazendo. Porque, em última análise, ele está enrolando tanto Teresa quanto Domitila. Ele está enganando as duas. E o pior de tudo, ele está enganando a si mesmo. Uma questão interessante aqui que a Domitila coloca é a seguinte: a responsabilidade, gente, nunca é de só uma pessoa. Por mais sedutora, por mais tentadora que seja uma pessoa, quem cede, quem consente também tem responsabilidade. Tanto Pedro quanto Domitila são responsáveis aqui. Diz o ditado popular, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então aqui é a mesma coisa. Quando um não quer, dois não chifram, tá? Então não existe essa conversa de que, eu cedi porque foi muito tentador o que ela falou pra mim, me desculpa, eu não consegui. Não. Pedro também tem uma responsabilidade aqui. É claro, Domitila teria que ter tentado resolver isso com ele e não com Teresa. Não tinha nada que ter envolvido a Teresa na questão aqui. Em última análise, Domitila não deve satisfação nenhuma pra Teresa. Se tem alguém que deve satisfação pra Teresa, é Pedro. Então Domitila que tava com a consciência tão pesada que ela tava tentando aliviar a barra do Pedro e tomar a culpa toda pra si. Mas não existe esse negócio de responsabilidade exclusiva. E aqui então nós chegamos ao ápice da música, que são as tristes conclusões às quais Domitila chega, mas que são absolutamente verdadeiras. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lar. Amante nunca vai casar. Minha filha, acorde. Se esse cara realmente gostasse de você, ele te assumiria pra família, te assumiria nas redes sociais, te assumiria pra sociedade como um todo. Mas entenda, você é amante, você tem que ficar clandestina, você tem que ficar escondida. E esse é o aspecto muito triste de quem é um amante. Você nunca vai poder ser a oficial. É a conclusão a qual Domitila chega e é absolutamente verdadeira. Então a amante, em geral, por mais paradoxal que possa parecer essa expressão, ela não é amada. A amante muitas vezes é só utilizada como um objeto. E a gente sabe que a gente vive numa época em que, infelizmente, isso tem se legitimado cada vez mais. E aí ela conclui então, né? Amante não tem lar, amante nunca vai casar. Minha filha, imagina o seguinte: mesmo quem não é amante tá difícil pra casar, imagina pra você que é amante, você que não vai se casar mesmo. Então que a história de Domitila sirva pra te ensinar algumas coisas, e é exatamente algumas conclusões dessa história que eu quero compartilhar com os senhores agora. Em última análise, a situação da amante é uma situação muito triste, tá? A situação da amante ou do amante, porque você nunca vai passar disso. Você não é uma pessoa que é levada a sério pela outra, tanto é que ela não abandona a vida dela, não abandona aquilo que ela tem pra ficar com você. Se você realmente valoriza
valesse a pena, a pessoa abandonaria para ficar com você. Mas a sua função é exatamente essa, ser amante. Sem contar que do ponto de vista espiritual, isso é extremamente nocivo, extremamente danoso e até desnecessário falar aqui. Não tem como uma pessoa que está numa situação dessa evoluir espiritualmente, porque você está enganando outras pessoas e pior, você está enganando a si mesmo. Agora, do ponto de vista biológico e sociológico, enfim, até mesmo psicológico, para mim existem sim diferenças, tanto entre homens e mulheres que são amantes, como entre homens e mulheres que têm amantes. Primeiro vamos analisar então a situação do homem e da mulher que são amantes. Minha filha, se você é amante, essa música foi feita para você, tá? Não tenho mais o que dizer. Fica muito claro aqui que a sua situação vai ser sempre essa. Se você realmente valesse a pena, o cara abandonaria a família dele ou deixaria o que ele tivesse lá para ficar com você. Mas por que ele não faz isso? Porque a sua função é essa. É ser só um complemento para algo que ele já tem. Ele não vai abandonar o conforto e a segurança da família dele para ficar com você. E eu digo mais, se tem uma regra que eu tenho visto se cumprir quase que sem exceção é essa. Todas as vezes que um relacionamento que era extraconjugal ou adulterino torna-se um relacionamento comum, um relacionamento ordinário, ele fracassa. E por que ele fracassa? Exatamente porque ele é oriundo de uma relação ilícita, de uma relação que já é precedida por engano. É um relacionamento que é eivado de uma série de vícios. Então mesmo que esse cara deixe a família dele para ficar com você, não vai dar certo. Vocês sinceramente vão confiar um no outro, sabendo que vocês já estavam tendo um caso durante tanto tempo? Então a regra é que isso não dê certo. Excepcionalmente pode dar certo? Pode, tá? Mas eu tô dizendo que essa é a regra. Agora você, meu amigo, que é homem e está na condição de amante, cara, a tua situação é ainda mais humilhante e degradante do que a da mulher. Porque a mulher ainda tem aquela desculpa de que ela tem a esperança de que algum dia o cara vai abandonar a família dele pra ficar com ela. Enfim, tem mulher que acredita nesse tipo de conversa. Agora você, meu amigo, homem numa situação como essa, você é simplesmente um beta. Pra usar uma linguagem que a gente usa brincando às vezes, né? Você é um macho beta, você não passa disso. Por mais que você se ache atraente, se ache sedutor, você é no máximo um beta que vai pra academia, ou um beta que se veste bem, você é ali no máximo um gigolô. Se você realmente tivesse algum valor, a mulher certamente deixaria o outro cara pra ficar com você. Mas por que ela não faz isso? Por mais que ela ali esteja recebendo muitas vezes só um conforto material, ou um conforto afetivo, enfim, emocional, você não é bom o suficiente pra fazer com que ela deixe outro cara pra ficar com você. Então me desculpa, a situação do homem nesse ponto é muito mais degradante. A da mulher é uma situação ilusória, é ridícula nesse ponto. Agora a do homem é uma situação patética, degradante, enfim. Agora vamos falar rapidamente da situação de um homem e de uma mulher que tem amantes. Bom, em primeiro lugar, a mulher. Minha filha, você é uma mulher fracassada, tá? Você fracassou. E sabe por quê? Porque você já não respeita mais o homem que você tem ao seu lado. Você não o reverencia mais. E a maior prova disso é que você tá colocando chifre nele. Então, do ponto de vista de sucesso existencial, você definitivamente fracassou. Por quê? Ao contrário do que o discurso feminista afirma, deixa eu te falar uma coisa. Uma mulher que respeita, que honra e que reverencia o seu marido, seu noivo, seu namorado, é muito mais feliz do que essa mulher aí do fim do discurso do patriarcado e do machismo, etc. Minha filha, seja honesta. Você prefere ter ao seu lado um cara que você respeita e que você honra, ou um cara que você não tá nem aí pra ele, tanto é que você coloca chifre nele? Pensa bem, será que o que eu tô falando não é tão óbvio que não faça sentido pra você? Agora você, meu amigo, é com você que eu quero falar. Você que é um cara que tem amante. Cara, eu reconheço que você provavelmente é um alfa ou um sigma. Agora, na minha opinião, você é um macho alfa ou sigma, mau caráter. E o pior, é um cara covarde. Porque em última análise, meu amigo, você tá enganando todo mundo. Tá enganando tua mulher, tá enganando a tua amante. E o pior de tudo, tu tá enganando a você mesmo. E isso que você tá vivendo não é real, não é verdadeiro, não está te fazendo bem, por mais que você às vezes nem perceba isso. Você está se acostumando a viver de forma ilícita. Talvez você até se ache um cara muito importante e muito poderoso porque consegue manter essa situação. Mas, meu amigo, em última análise, repito, o que você está mantendo é uma farsa. Quer realmente saber se você é um macho, então alfa, e um sigma poderoso? Por que você não conversa com as duas? Faz isso. Reúne as duas e fala pra elas o que está acontecendo. E aí depois você vem aqui e nos conta a experiência, porque é o seguinte, o que você está vivendo não é verdadeiro. Realmente um alfa e um sigma que queira ter ali caráter e postura, ele vai fazer isso. É claro que essa atitude vai ter consequências, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que essa tem que ser nossa postura. Ou então você se decida, cara. Ou vai ficar com a tua mulher mesmo, ou termina com ela e vai ficar com a tua amante. Agora, ficar vivendo essa relação clandestina dessa forma, me desculpa, deturpa o teu caráter e ainda faz de você um cara covarde. Eu sei que é dureza o que eu tô falando aqui, mas é a verdade. Portanto, meus amigos, rejeitem essa situação. Não queiram nem ser amantes e nem ter amantes, porque isso redunda em fracasso existencial e definitivamente não vai colaborar para a sua evolução espiritual. Senhores, então para esse vídeo era isso. Espero que ele possa ter gerado alguma reflexão, possa ter te feito dar pelo menos uma risadinha aí. A gente já está vivendo um período tão complexo, tão cheio de problemas. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, considere inscrever-se nesse canal se você achar que isso possa ser útil para você. Deixa aqui seus comentários, deixa o seu gostei. Se você discorda de mim, deixa aqui também seus comentários. Lembrando sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.